Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje nós estamos aí de volta. Nós vamos falar aí sobre equação do primeiro grau. Nós vamos dar alguns exemplos específicos, como resolver. Uma equação geral também que no decorrer do desenvolvimento dessas equações, ela vai se transformar em uma equação do primeiro grau. Então, a gente vai dar algumas dicas aí para vocês responderem, beleza? Então, só para a gente começar, então aqui nós temos uma equação. Eu vou explicar um pouquinho para vocês do que nós vamos fazer aqui, beleza? Então, olha aí, nós temos aí essa equação do primeiro grau, tá? 2x menos 5 igual a 11. O que nós podemos notar? Que nessa equação, por que a gente tem o nome de equação do primeiro grau? Porque esse x aqui, que a gente chama de incógnita, ele tem um expoente, e esse expoente é 1. Como esse expoente é 1, a gente pode identificar que é uma equação do primeiro grau. Se fosse um expoente 2, aqui x elevado ao quadrado, a gente poderia confirmar que é uma equação do segundo grau, beleza? Mas o que nós precisamos fazer? Tá? Nós precisamos encontrar qual é o valor dessa incógnita. Tá? Incógnita é o nome da letra. Lembrando que no nosso exemplo aqui é a letra X. Tá? Mas vocês vão poder observar em alguns exercícios que eles podem ser outras letras também. A, X, Y, Z, não tem problema. Tá? O importante é você saber que para resolver essa equação do primeiro grau, você precisa encontrar o valor dessa incógnita. Ou seja, nós precisamos isolar o valor desse X. Aí nós vamos trabalhar algumas situações. Você pode pensar da seguinte maneira: você precisa descobrir qual é o valor de x que, quando tu multiplicar por 2 e o resultado dessa multiplicação subtrair por 5, o resultado vai ser 11. Então, dessa maneira você consegue também provar se está certo ou não a tua conta. Por exemplo, se você considerar aí que o x é igual a 4, aí vamos fazer o teste. 2 vezes 4, 8. 8 menos 5 é 3. Então, não tem como a gente afirmar que o valor de x estaria correto. Tá? Só vai ser certo, só vai ser correto que quando nós pegarmos o valor de x, substituir aqui, multiplicar por 2 e depois subtrair por 5, o resultado tem que ser 11. Então, se você conseguir provar isso, beleza, tá certinho a tua conta aí, a gente não vai ter problema. Mas aí, eu quero começar com um problema mais simples, tá? Que é o nosso exemplo 1. Tá? Quem é a nossa incógnita aqui? No nosso caso aqui, a nossa incógnita é o nosso x. E nós precisamos descobrir qual é o valor dessa incógnita. O que nós temos que fazer? Nós precisamos isolar esse x. Só que qual é o interessante disso? Que quando o x está sozinho, observe que não tem nenhum número na frente multiplicando, então esse tipo de conta é mais fácil. Tá? Você consegue isolar com mais facilidade. E principalmente se esse x estiver positivo, melhor ainda. Beleza? O que você deve fazer aqui? Você vai repetir esse x. Lembrando só, antes de resolver esse problema, que a nossa equação ela é dividida em dois membros. Ó. O primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, e o segundo membro, que é o que está depois da igualdade. Tá? Você precisa ficar ciente disso, ou seja, o que está do lado esquerdo da igualdade e o que está do lado direito da igualdade. Então, nessa situação, o que nós devemos fazer? Fique atento aí. Nós precisamos repetir o valor da incógnita, que é x, só que o objetivo é deixar o x sozinho. Então, o x sozinho no primeiro membro. Só que você observa que tem o menos 2 aqui junto com ele, no primeiro membro. Ele não pode ficar aqui. Então, você só repete a incógnita, repete a igualdade e repete o que está do outro lado, que seria o 7. Esse é o primeiro passo. Vou repetir. Ó. A gente precisa deixar o x sozinho, ou seja, isolar o x. Então, observe que tem aqui x menos 2 no primeiro membro. Isso não pode acontecer, o x tem que ficar sozinho. Ó. Então, eu já coloco x igual, que é o lado esquerdo da igualdade. Só que antes de mexer com esse 2, você já repete o que estava do outro lado da igualdade, do lado direito da igualdade, que é o 7. Você repete exatamente como ele está.
Se ele tivesse negativo, você iria repetir ele negativo. Agora, uma coisa importante que você tem que fazer, depois de colocar e repetir aqui o que já estava do lado direito da igualdade, você precisa levar esse menos 2 para o lado direito. Só que é importante, toda vez que você for trocar esse elemento para o outro membro, ou seja, ele vai lá para o lado direito, ele estava do lado esquerdo, ele vai para o lado direito, você é obrigado a trocar o sinal. Então observe que esse sinal, esse 2 aqui era negativo, então ele vai mais 2, ou seja, ele vai positivo. Pessoal, é muito importante essa dica aí, tá? Essa regrinha você não pode esquecer jamais, porque se você esquecer de trocar o sinal, já era, vai dar tudo errado na tua conta, tá bom? Então, continuando aqui, você vai repetir o x igual, aí agora vai ficar fácil, ó. 7 mais 2 é igual a 9. Então, o valor da nossa incógnita, x, é igual a 9. Perfeito? Ah, professor, tem como provar se está certo ou não? Claro que tem, ó. Se eu estou afirmando que o x é 9, você substituindo aqui, ó, x é 9, 9 menos 2, o resultado é igual a 7. Se por um acaso você tivesse encontrado x igual a 11, por exemplo, aí você coloca 11 menos 2, não vai dar 7. Então, nesse caso, a tua conta está errada. Então, sempre tenta fazer esse teste aí para você não se confundir, você conseguir compreender o que você está errando, o que você tem dificuldade para a gente conseguir resolver. Beleza? Então, essa é a dica. Ela vale mais para quando o nosso x está sozinho, não tem nenhum número na frente dele. E agora eu vou trazer o nosso primeiro exemplo lá que eu tinha passado lá na introdução, que eu vou chamar aqui de exemplo 2. Observem que nós temos agora na nossa equação, continuamos aqui com a incógnita x. Nós precisamos isolar esse x, só que observa que agora o x está acompanhado, ele tem um 2 aqui na frente, ou seja, apesar de não aparecer, mas tem uma multiplicação aqui entre o 2 e o x, tá? E quando tem uma multiplicação desse jeito aí, você não pode deixar o x sozinho logo agora, no nosso primeiro passo. O 2 ele precisa estar acompanhando o x até o finalzinho, que é quando a gente consegue concluir a ideia. Então aqui, ó, esse elemento todo aqui, que seria o 2x, você vai ter que repetir ele junto, porque o x não está sozinho, tá? Ele está multiplicando o número na frente. Então toda vez que o x estiver acompanhando um número, multiplicando, você precisa repetir todo ele. Aí o que você faz? Como eu falei ainda há pouco, você repete a igualdade, verifica quem está lá do outro lado, você repete, que é o 11. E agora sim, ó, quem que sobrou? O menos 5. Só que era menos 5. Agora ele vai mais 5. Então vai ficar como? Você continua repetindo aqui o 2x. E vai ficar 11 mais 5, 16. Agora vem a regrinha básica. Quando chegar nessa situação que sobra o x com o número que está multiplicando e do lado direito só um número, ou seja, só uma resposta, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai repetir o x, você vai repetir a igualdade e repetir o número que estava lá do outro lado. Beleza? Cuidado aí, tá? Isso aqui é importante, você não pode se confundir. Tá? O que nós fizemos? Nós só repetimos o x, a igualdade e o 16. Ah, professor, o que eu faço com o 2 que estava lá multiplicando o x? Existe uma propriedade lá que a gente pode, uma regrinha que a gente pode utilizar. Todas as vezes que você tiver um número multiplicando, ele deixa de multiplicar e ele passa aqui para o outro lado dividindo, tá? Então você precisa lembrar dessa regrinha, tá? Olha aí, depois nós repetimos o x, repetimos a igualdade, repetimos o valor que já está do lado direito e esse 2 aqui, ó, ele vai passar dividindo. Tem gente que confunde, ah, professor, foi para o outro lado, então tem que trocar o sinal? Nesse caso não, porque ele já passa dividindo, beleza? Então, quando passar dividindo, tu não precisa trocar sinal algum. E se ele tivesse negativo, tu teria que passar ele negativo aqui para baixo também, tá bom? Mais na frente, quem sabe a gente não tem alguns exemplos relacionados a isso. Então, a gente pode concluir o quê? Que 16 dividido por 2 é igual a 8.
Então o valor da nossa incógnita é 8. Professor, será que está certo? Vamos fazer o teste, olha aí. Se nós pegarmos aqui 2 vezes o x, que é a nossa incógnita, quanto que deu a nossa incógnita? 8. Então 2 vezes 8 é 16. 16 menos 5 é 11. Então beleza, você conseguiu provar que o desenvolvimento da tua conta está tudo certinho. Beleza? Então cuidado aí, fique atento com essas informações. No exemplo 3, eu peço a atenção de vocês para uma situação. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, nós temos as incógnitas tanto do lado direito, ó, o 11x, quanto do lado direito. Então o que nós vamos fazer? A regra é a seguinte: todas as incógnitas elas têm que estar do lado esquerdo. Então você verifica quem já está do lado esquerdo, você repete. Quem não estiver, você traz para o lado esquerdo. Então observe aqui, ó, que o 11x ele já está do lado esquerdo. Se ele já está do lado esquerdo, eu vou repetir, ó, 11x. Porém aqui, ó, menos 7, o menos 7 não tem incógnita. Então não vai colocar aqui embaixo. Só que lá do outro lado, lá do lado direito, ó, a gente tem um 4x. E observe, apesar de não aparecer aqui na frente do 4x, toda vez que não aparece nenhum sinal, significa que ele é positivo. Então esse 4x é positivo, então ele vai vir aqui para frente, negativo, 4x. Então você precisa lembrar da seguinte regrinha: toda vez que você for trocar de lugar esses elementos, ou seja, pegar um elemento que estava do lado esquerdo, colocar para o lado direito, você precisa trocar o sinal. Pegar do lado esquerdo, colocar para o lado direito, troca o sinal, beleza? Depois que você repetiu a igualdade, ó, não tem mais nenhum número com incógnita, não tem mais nenhum número com x. Sobrou aqui do nosso lado direito o 14, positivo, então vou repetir aqui o 14. Só que não é só ele que está sozinho. Observe que lá do lado esquerdo, o menos 7. Então, esse menos 7, ele vem aqui para o lado direito. Só que como ele vai trocar de lado, ele vai trocar de sinal também. Ó. Então, vai ficar mais 7. Beleza? Aí, chega a esse tipo de operação. 11x menos 4x. Pessoal, não precisa se apavorar nessa situação, porque isso aí é simples. Não se assusta com as letras, tá? Você não precisa se assustar, ficar preocupado com as letras. É só você pensar assim, ó. Esquece a letra por enquanto. Quanto que é 11 menos 4? 11 menos 4 é 7. Só que agora a gente está falando de letra. Então você tem que pensar assim, ó. Quanto que é 11x menos 4x? Tá? Isso aqui vai dar 7x. Ah, professor, tá difícil. Então pensa que esses x são maçãs. Imagina aí, 11 maçãs menos 4 maçãs. Tu não vai escrever só 7. Tu vai dizer que é 7 maçãs. E quem que está representando as maçãs aí? É a letra X. Então fique atento aí a essa informação, tá? Se você pensar em coisas que estão no seu dia a dia, pode ter certeza que as coisas vão ficar mais fáceis, tá? Então esquece que o X é X. Pensa que o X é maçã. Então 11 maçãs menos 4 maçãs, você vai ficar com 7 maçãs. E lá do outro lado é só resolver normal. Ó. 14 mais 7 é igual a 21. Olha aí que legal. A gente já transformou naquela situação básica, onde nós temos o X acompanhando um número e aqui do outro lado sobra só um número. Então o que você vai fazer? Você vai repetir só essa parte aqui, ó. X igual a 21. Professor, o que eu faço com o 7? O 7 estava multiplicando. Se ele estava multiplicando, você vai passar ele dividindo. Beleza? Olha aí que fácil. Aí você só precisa da tabuada básica aqui para resolver quanto é 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 é igual a 3. Olha aí o valor da nossa incógnita. Professor, dá para saber que está certo? Com certeza. É só você substituir o x. Só que você não tem o x só no primeiro membro. Você tem também aqui no segundo. Então, se você pensar aqui, ó, 11 vezes 3, vou colocar bem aqui em cima, rapidinho, só para você observar. Ó,
11 vezes 3 vai dar quanto? 33. Aí repete o menos 7. Igualdade. 4 vezes 3, 12. Mais 14. Será que vai dar certo isso aqui? É só você fazer a conta. Ó. Aqui desse lado, ó, 12 mais 14 vai dar 26. Será que aqui vai dar 26 também? 33 menos 7. Será que é 26? Com certeza, né? Então a gente vai ter 26 igual a 26. Então a gente acertou. Então você pode pegar a sua resposta e substituir para ver se vai dar certo. Isso é o legal da matemática, principalmente nesse assunto. Você consegue descobrir se a tua resposta está certa ou não. Perfeito? Então atentos aí a essas informações importantíssimas. Aí, pessoal, nós temos aqui o nosso exemplo 4, que ele já é um pouquinho mais complexo do que os demais, tá? Por quê, professor? Porque assim, ó, vocês podem observar de cara logo que a gente tem parênteses, e não somente esse parênteses, a gente também tem um segundo parênteses. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos primeiro tirar esse parênteses, tá? Então, a gente precisa eliminar esses parênteses. E de que maneira a gente vai fazer isso, tá? A gente precisa ter um cuidado um pouquinho mais específico, tá? Porque a gente precisa eliminar esses parênteses. Então, nós vamos ter que fazer aqui continhas a mais. Então, a primeira conta, ó, a gente precisa multiplicar esse 2 com esse x, tá? É a nossa primeira conta, tá? Por quê? Porque o 2 ele não está multiplicando só o x, ele vai multiplicar também o segundo 2 aqui, perfeito? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então a primeira continha, ó, eu tenho que multiplicar o 2 pelo x. Então essa é a nossa primeira conta, que o resultado aqui é 2x. Tá? 2 vezes x é 2x. A nossa segunda conta vai ser essa aqui, ó. A gente precisa multiplicar o 2 pelo 2, então é a nossa segunda conta. Então vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Acompanhe aí, ó, para não se perder no processo. Quando chegar para cá, ó, a gente tem aqui a nossa terceira conta. Tá? O que é a nossa terceira conta? É o 3 vezes o x. 3 vezes x é 3x. Tá? Não tem nem trabalho para resolver isso. Já na nossa quarta conta, a gente vai multiplicar aqui, ó, o 3 por 1. Então vai ficar 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Pronto, pessoal, nós temos aí os nossos resultados. Agora a gente vai resolver o nosso problema. A nossa primeira conta deu quanto o resultado? 2x. Então vou colocar aqui, ó, para separar aqui para você não se confundir. 2x. A segunda conta, mais 4, apesar de estar o mais aqui, ele é positivo. A terceira, mais 3x. A quarta, mais 3. Isso o lado esquerdo, igual ao lado direito, que é menos 3. O que acontece aqui? A gente vai continuar com aquela ideia. As incógnitas, elas vão ficar do lado esquerdo, junto com os seus números que estão acompanhando. E os números que estão sozinhos, sem a incógnita, eles vão ficar do lado esquerdo. Perdão, do lado direito. Então, eu vou só grifar aqui para a gente não se perder. Ó. A gente tem aqui com incógnita o 2x e o 3x. Então, eu vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque os dois estão do lado esquerdo. Então, eu vou só repetir. Ó, 2x mais 3x. Se todos os que têm incógnitas já estão aqui, eu já coloco a igualdade. Lá do outro lado, lá do lado direito, quem que já está do lado direito? O menos 3. Tá? Agora, você precisa colocar os outros que estão sozinhos, que é o 4 e o 3. Só que esses elementos, ó, eles estão lá do lado esquerdo, eles vão ter que ir para o lado direito. Como eles vão para o lado direito, eles vão trocar o sinal. O 4 é positivo, então vai negativo. O 3 é positivo, então ele vai negativo. Aí, o que acontece aqui? Ó? Ficou sobrando aqui 2x mais 3x. Tá?
Quanto que é 2x mais 3x? Pensa lá nas maçãs, que as coisas vão facilitar. 2 maçãs mais 3 maçãs é igual a 5 maçãs, que nesse caso as maçãs representam pela incógnita x. Igual. Quanto que é menos 3, menos 4, menos 3? Pessoal, todos aí têm os sinais iguais, tá? Então, de cara, você já vai repetir o sinal de todo mundo, tá? Vai ser negativa a tua resposta. Só que todos são sinais iguais, então você vai ter que somar todo mundo. Então, 3 mais 4 mais 3. 3 mais 4 é 7, 7 mais 3 é 10. Então, menos 3 menos 4 menos 3 é igual a menos 10. Olha que legal, pessoal, aqui. O que acontece? Ó? De novo, sobra aquela situação aqui. Ó. Você repete essa parte, que é o x igual a menos 10. E o 5 que estava multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é a seguinte. X é igual a menos 10 dividido por 5. Ó, tem um menos, então vou repetir esse menos. Ó. 10 dividido por 5 é 2. Pronto. Acabou nossa conta. Ela parece difícil, mas não é, pessoal. Se você tiver dúvida nessa parte aqui, ó, eu ensinei um método para vocês que é sobre a caixinha de sinais. Então você pode fazer pela caixinha de sinais. Quem ainda não assistiu o vídeo, é só verificar aí no canal, tá? Vocês vão verificar como vocês podem fazer esse tipo de conta aqui de uma maneira mais fácil, tá? Então é a minha dica aí para vocês. Então é só esse o detalhe, tá? Os demais, esse finalzinho você tem que treinar bastante, tá? Para não se confundir. E a nossa resposta aqui é menos 2, tá? Muito fácil, muito de boa. A gente vai fechar aqui com o quinto exemplo. É algo parecido, só que é mais fácil que o outro. Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Menos 2 vezes, abre parênteses, x menos 3 fecha parênteses igual a 18. Pessoal, qual é o cuidado que vocês devem ter? Se tem parênteses, você precisa eliminar esse parênteses. E como que se elimina? Multiplicando. Você vai multiplicar primeiro aqui o menos 2 vezes x, que vai dar quanto? Menos 2x. E depois você vai multiplicar o menos 2 vezes menos 3. Olha, ó, menos 2 vezes, vou até fazer aqui de verde para ficar mais bonitinho. Menos 2 vezes, olha o menos 3. Se é negativo, o segundo você precisa colocar entre parênteses. Aí aquele joguinho de sinal que a gente aprendeu, menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Pronto. A gente resolveu essa primeira etapa. Como que vai ficar agora o restante? Nossa primeira resposta é quanto? Menos 2x. A segunda resposta, mais 6. Repete a igualdade, coloca o 18. Observe aqui, ó, que o x está acompanhado, então você vai ficar repetindo ele todo. Ó. Menos 2x. Tem mais algum x? Não. Então repete a igualdade. Quem que está lá do outro lado? O 18. Ah, professor, e esse 6 aqui? Esse 6 vai trocar de lugar, então ele sai do lado esquerdo, vai para o lado direito. Se ele tá positivo, ele vai negativo. Vai ficar menos 2x igual a 18 menos 6 é igual a 12. Olha aqui que interessante, ó. O que eu falei para vocês? Você vai repetir essa parte aqui, tá? Que seria o x igual a 12. E o número que está na frente do x ele vai passar dividindo. Só que olha que interessante, ó. Esse número ele está negativo. Então ele vai ter que passar dividindo negativo aqui também, tá? Para não ter problema. Então a nossa resposta aqui, ó, vai ser x igual. Aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo. Então a resposta vai ser negativo. 12 dividido por 2 é 6. Então a nossa resposta aqui da nossa incógnita é x igual a menos 6. Olha que legal, pessoal. Não olhe para a conta pode até ser grande, tá? Mas você tem que pensar no passo a passo, relaxar, deixar fluir, ficar tranquilo, de boa, beleza?
Não pensa num todo não, tá? Você olha assim, é uma conta um pouquinho grande. Mas se você for no passo a passo, entender o passo a passo, as coisas vão ficar mais fáceis, tá? Se você quiser logo olhar direto a resolução, já tudo pronto, não vai ser assim. Você não pode se iludir achando que só olhando a conta toda ou só copiando você vai aprender. Não, você precisa acompanhar a explicação e tentar fazer sozinho. Perfeito? Então, pessoal, são exemplos aí que eu puxei que vocês poderão resolver a lista de vocês. Faça com calma, se tiver dúvida aí, a gente está aqui para ajudar. Tá? Se você não entendeu algum processo, comenta aqui, a gente vai conseguir achar um jeito aí de ajudar vocês. Perfeito? Então é isso, fiquem com Deus, qualquer coisa a gente está à disposição. No próximo vídeo a gente vai tentar exercitar mais um pouco sobre equações e também sobre porcentagem.